Muito bem, queridos e amados irmãos, queridos e amados participantes desse grande trabalho, você que ama a palavra de Deus e propor no seu coração conhecê-la mais ainda. Nós estamos mais uma vez hoje para darmos conclusão a uma palavra que iniciamos em um vídeo anterior, aonde tratávamos ali, dando referência e enfatizando detalhes acerca da grande festividade israelita chamada o Jubileu de Israel. Naquele vídeo em apreço falamos o porquê aquele evento, o que era aquele evento e o porquê ele acontecia a cada 50 anos, discorrendo um pouco acerca de coisas extraordinárias que aconteciam por ocasião daquela celebração daquele 50º ano conhecido como Jubileu de Israel. Uma coisa interessante é que dentro desse quadro em que nós estamos aqui apresentando, a Bíblia Responde, nós queremos mais uma vez dizer a você que suas curiosidades, aquilo que você gostaria de ouvir, de aprender, você pode continuar conosco, pode continuar observando os nossos vídeos, observando os vídeos do CETESC, pode ter certeza, certamente, como Deus falou aos nossos corações, nos edificando, edificará também a tua vida e a tua família. Muito bem, eu sou o pastor Walter Farias, sou componente da instituição chamada CETESC, uma instituição teológica, de ensino teológico, onde você trabalha tanto o campo do ensino como ministrações, também de seminários e conferências, juntamente com o meu diretor, pastor Jorge Luiz. Esse pastor que nós fizemos referência é criador desse CETESC, é um homem por demais conhecido não apenas em Portugal, como também em toda a Europa. Eu acredito que quando você entrar no YouTube e entrar nessas exposições e você observar lá o trabalho que o CETESC vem desenvolvendo, certamente você será atraído para conhecer um pouco mais acerca da biografia, tanto desse homem, do pastor Jorge Luiz, como também dos ensinos e daquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida, para a nossa vida, através do CETESC. O CETESC instituiu o quadro A Bíblia Responde. E a razão pela qual esse quadro foi instituído foi pensando em você, foi pensando na sua formação, foi pensando no melhor de Deus para a sua formação e para a sua vida espiritual. Eu acredito que não apenas você será abençoado, mas a vida do seu pastor, a vida da sua igreja, pelas ferramentas de Deus, explicadas e apresentadas pelo CETESC. Então, no vídeo de hoje, no quadro A Bíblia Responde, nós queremos responder então aquela temática, aquela pergunta que ficou para ser respondida. Qual a mensagem literal, espiritual e tipológica do ano do jubileu, desse grande acontecimento em Israel chamado o ano do jubileu? Então, muito bem, quando discorremos acerca da essência do ano do jubileu, o porquê ele acontecia e quais eram as coisas extraordinárias que, por ocasião do seu acontecimento, se manifestava entre os judeus, entre o povo de Deus ali, nós trouxemos algumas coisas que certamente edificaram a tua vida. Porém, hoje, dentro do contexto, dentro desse primeiro momento do contexto literal, nós queremos lembrar aquilo que a Bíblia, inicialmente, no livro de Levítico, capítulo de número 25 e o versículo de número 23, Deus, ele institui, quando ele começou a trazer toda esse ato cerimonial, quando ele institui essa celebração para que se tornasse prática na vida do povo de Deus. Então, Levítico, leia comigo, Levítico capítulo 25, versículo de número 23, que nos diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Muito bem, você pode aprender no vídeo anterior que por ocasião dessa celebração as partilhas eram feitas. As coisas voltavam à sua normalidade. O que se havia perdido no sentido de vendido e a condição do ser humano que se tornou escravo por força da sua má gestão, da sua má administração, ele volta a receber de volta como uma prenda, como um presente de Deus, um cuidado de Deus
para a sua vida. Então, nessa pergunta, nesse primeiro ponto da pergunta, qual o contexto, qual a mensagem literal do ano do jubileu? A mensagem literal chama-se justiça social. Vou te explicar por quê. Continue conosco e entenda algo extraordinário dentro desse aspecto. Por que justiça social? Porque toda e qualquer nação, em qualquer geração, em qualquer fase da sua existência, se não houver trâmites, se não houver leis, se não houver regras, muito naturalmente o povo se corrompe. E a condição limitada da alma do ser humano de se inclinar mais para as coisas das trevas do que para as coisas de Deus, elas naturalmente serão arrastadas, porque a sua condição de fragilidade falará mais alta. Então a falta de normas e de leis, glória a Deus, faz com que essas pessoas muito naturalmente venham a se corromper. Então Deus, sabendo disso e entendendo que o povo que ele havia escolhido tinha uma missão na terra, e aquele povo deveria diferenciar-se das demais práticas das nações, e esse quesito chamado justiça social deveria ser validada, ensinada, deveria ser instituída e praticada entre eles. O que é que acontecia se não houvesse essas leis da parte de Deus, dentro dos eventos que dizia respeito ao ano do jubileu, ou à vida social da nação de Israel? Se não tivesse isso, o que iria acontecer? O rico se tornaria mais rico, o pobre se tornaria mais pobre, a condição degradante da falta de amor, da falta de zelo, se expandiria muito naturalmente na vida do povo, porque não haveria leis, normas para que eles pudessem segui-las, para que eles pudessem se moldar, se adequar àquelas coisas básicas e necessárias para na construção de uma nação justa e principalmente naquilo que era para atender propósito de Deus. Então o que é que nós observamos aqui? Deus institui aqui a justiça social, ou seja, um contexto de igualdade, de oportunidade, aonde os judeus, aonde o povo de Israel, eles poderiam lutar no seu trabalho, poderiam almejar, poderiam criar situações para crescerem, situações para melhorar as suas vidas, para oferecer o melhor para a sua família, poderia ter os seus projetos e lutar por eles. Porém, uma coisa não poderia acontecer. Uma coisa não poderia, sob hipótese nenhuma, se tornar prática no meio deles. E, pastor, que tipo de coisa é essa que não poderia acontecer, não poderia ser praticada, não poderia ser gerada no coração do povo de Israel? Uma coisa chamada avareza. E nós vamos então entrar dentro desse ponto quando entrarmos no contexto espiritual da mensagem do jubileu de Israel. Mas esse primeiro momento, onde explicamos o quesito, qual a mensagem literal do jubileu de Israel, é exatamente essa: trazer equidade, oportunidade sem acepção. Todos eles poderiam lutar, todos eles poderiam ali trabalhar e poderiam investir em terem suas coisas, porém, o órfão e os necessitados, as viúvas, não poderiam serem esquecidas ou ignoradas. Nós fizemos menção de Levítico capítulo 25 e o versículo 23, aonde Deus disse: a terra não poderá ser vendida em perpetuidade. Por que Deus faz isso? Para evitar de que uma pessoa que no seu crescimento econômico, ela tivesse uma propriedade, fosse comprando, ela pudesse de uma forma muito expansiva enriquecer-se em detrimento de outros.
e a riqueza em si não trouxesse inclinação de maldade em seu coração, por ter uma condição econômica melhorada, uma condição econômica superior aos demais. Então Deus, ele já traz prevenções. Aí você poderia perguntar, pastor, mas a riqueza, enriquecer é pecado? A riqueza é mal para o ser humano? Depende. Nós vamos falar um pouquinho disso, também um pouco mais adiante, quando iremos destacar o contexto do jubileu de Israel quanto à sua mensagem espiritual. Então, primeiro ponto, justiça social. Era a intenção de Deus de implantar e fazer daquilo uma prática, aleluia, dentro de Israel. Então o povo poderia enriquecer-se, mas os necessitados não poderiam ser ignorados. O povo poderia crescer, o povo poderia melhorar as suas vidas, porém as pessoas de baixas condições não poderiam serem rejeitadas. Para você ter ideia, o cuidado de Deus dentro dessa verdade, o sentimento de Deus de justiça social que deveria ser praticada pelo seu povo, eu quero também trazer aqui uma passagem de Levítico, capítulo de número 23, e o versículo de número 22, que diz assim: e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Você está percebendo? Vou repetir mais uma vez essa passagem escrita no livro de Levítico, no seu capítulo de número 23 e no seu versículo de número 22, que diz: e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, você observa o quanto Deus, de uma forma proposital, já pensando na condição da alma do seu povo, já pensando na condição de fragilidade tão inerente à vida do ser humano, Deus então já começa a criar situações, a implantar situações para que eles já usassem a sua fraternidade, a sua solidariedade, a sua mensagem de compaixão. Então, nas grandes roças, nas grandes propriedades aqui, não se poderia, por ocasião da colheita, que é a ocasião da cega, não se poderia cegar, ou seja, colher os cantos do campo, ou seja, os cantos do campo, aquelas partes que ficam já no limiar, o limiar das terras, da plantação, aonde estavam ali as colheitas, aquelas partes ali não podiam ser colhidas. Por que não poderiam ser colhidas? Porque Deus estava pensando nos pobres, Deus estava pensando nas viúvas, Deus estava pensando nos necessitados, Deus estava pensando nos estrangeiros. Então você observa que Deus, ele não permite, ele coloca aqui essa orientação para que o seu povo, por ocasião das suas colheitas, nas suas grandes plantações, não cegasse os cantos das suas colheitas, das suas plantações. E outra coisa, Deus disse mais ainda: e quando as espigas caírem por ocasião da sua colheita, quando vocês estiverem colhendo, algumas espigas caírem, disse Deus, não volte a colher aquelas espigas, deixe-as no chão, deixe-as caídas, porque elas também serão utilizadas para o pobre, para o estrangeiro e para os necessitados. Então, nós respondemos com isso a primeira pergunta dentro desse grande acontecimento do jubileu de Israel: qual
a mensagem literal da parte de Deus para as nossas vidas, para o povo de Israel e para as nossas vidas dentro do jubileu de Israel. Chama-se justiça social. Aonde essa justiça social tinha que ser praticada através das normas que Deus já tinha implantado, para que já um sentimento de amor, de solidariedade começasse a ser praticado pelo seu povo. Nós vamos agora para a segunda resposta da segunda pergunta, que é: qual a mensagem espiritual do jubileu de Israel para o povo de Deus e também para as nossas vidas?